Nós conversamos neste momento com o doutor Alexandre Naime Barbosa, chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia a todos da Jovem Pan News. Bom, doutor, novas informações chegam a todo instante sobre essas novas variantes. Então, antes da gente iniciar essa conversa falando sobre a África do Sul, explica pra gente o que se sabe até o momento sobre essas novas variantes que estão sendo descobertas aqui no Brasil, no Reino Unido, na África do Sul. Então, vamos explicar um pouquinho, né? O que significam as variantes. Variantes são mutações que acabam se conservando, que acabam se perpetuando em algumas linhagens de vírus. Então, nós temos o vírus original, aquele que foi identificado na província de Wuhan, lá em dezembro já de 2019, e ele circulou pelo mundo, já são milhões de pessoas infectadas, e ele vai adquirindo algumas mutações, ele vai mudando a sua conformação genética de acordo com a lei de adaptação e sobrevivência de Darwin. Então, algumas cepas acabam naturalmente acumulando mutações que vão tornar ele mais adaptável à transmissão e, inclusive, à reinfecção. Isso é uma qualidade para o vírus, né? Então, algumas dessas mutações que se fixam acabam criando o que a gente chama de novas linhagens, que são subtipos, então, do novo coronavírus. A que está causando maior preocupação neste momento é a linhagem sul-africana, conhecida também como B1.351. Essa mutação B1.351 já é a de maior circulação nesse país, na África do Sul, e também já foi detectado em 42 países, incluindo os Estados Unidos. E por que ela preocupa? Porque é uma mutação que está associada ao maior risco de transmissão. É uma mutação que faz uma pequena mudança na proteína spike, naquela espícula que se gruda, né? Aquela espinho do coronavírus que se liga no receptor das células dos seres humanos. Então, essa ligação fica mais fácil, então o vírus ele é mais transmissível. E um segundo ponto muito preocupante, é uma variante que talvez responda menos à vacina, ou seja, quem se vacinou por vacinas que têm como princípio ativo a spike, como anticorpos contra essa proteína spike, talvez tenha uma eficácia reduzida, como aconteceu com a vacina da Oxford AstraZeneca. Num estudo bem preliminar, de apenas 39 pacientes, com essa mutação, a vacina teve uma eficácia muito ruim em evitar casos leves, foi apenas de 10%. Porém, já numa análise, quando você vê internação e caso grave, a eficácia é um pouco melhor, 66% contra essa nova variante. Muito bem, doutor. Nós sabemos, então, que é um vírus mais transmissível, como o senhor acabou de trazer para a gente, né? Os dados de um ensaio clínico mostraram que a vacina AstraZeneca, ela oferece proteção limitada contra doenças leves causadas pela nova variante do coronavírus. Então, como que esse estudo impacta agora na discussão sobre a eficácia das vacinas perante essas novas mutações que estão sendo descobertas e que poderão vir também outras futuramente? O principal ponto, Lívia, é o que nós desejamos para este momento. Nós não estamos em uma situação epidemiológica nacional ou mundial que seja possível pensar num objetivo muito otimista. Por exemplo, impedir com que o vírus circule, acabar com a transmissão, não ter mais casos de Covid. Isso ainda é um desfecho muito auspicioso, talvez, para o futuro. O que a gente precisa, num primeiro momento, é reduzir o volume enorme de pacientes graves que estão indo para os hospitais serem internados, também para leitos de UTI, e reduzir a mortalidade. O número de óbitos é alto em todo o mundo. Então, mesmo que uma vacina proteja menos contra uma variante em relação a casos leves, se ela manter uma eficácia acima de 50% em reduzir mortes e reduzir hospitalização, para esse momento ela já é adequada. E é isso, aparentemente, o que está acontecendo na África do Sul. Uma nova informação que surgiu agora há poucos minutos,
do condutor, do principal pesquisador da Oxford AstraZeneca na África do Sul, foi bem clara no sentido em que, apesar dela não evitar casos leves, ela evita formas graves e formas que possivelmente vão a óbito, na ordem de 66%. Então, muito provavelmente, durante o dia ou os próximos dias, o governo da África do Sul vai rever esse posicionamento, porque o principal objetivo agora é evitar casos graves e óbitos. E se confirmado tudo isso, doutor, poderá impactar também, inclusive nas negociações de compra entre a farmacêutica e os países? O que a farmacêutica poderá fazer? Na verdade, cada país, Lívia, tem uma realidade epidemiológica diferente. Essa cepa, que é a B1.351, não é, por exemplo, aqui no Brasil ainda uma preocupação. Nós temos outra variante, que é a nossa P1, que ainda não temos esses estudos. Eficácia da variante brasileira frente às vacinas, a gente precisa ter esses resultados para entender se a nossa variante afeta a eficácia das vacinas ou não. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem 2 imunizantes, tem a Coronavac, que é completamente diferente da Oxford AstraZeneca. A Coronavac é feita de um vírus inteiro, morto, desativado, então a chance de você ter mutação é menor, porque você pode fazer resposta imunológica contra uma série de lugares do vírus, uma série de locais, mas a gente não sabe, por exemplo, se essa variante P1 que circula aqui no Brasil tem algum impacto, né, em relação a ser menos protetiva na vacina da Oxford AstraZeneca. Então a gente precisa desses resultados aqui. Essa variante sul-africana já circula em 42 países, como eu falei, inclusive nos Estados Unidos. A gente não sabe qual que é a força delas. E ainda tem a variante britânica, né? A B1.1.7, que foi a primeira detectada, na verdade, que deu origem a uma série dessas outras que a gente discutiu. Então, na verdade, o trabalho de casa agora dos cientistas, para simplificar tudo isso que eu falei, Lívia, é descobrir quais cepas variantes estão circulando, na sua maioria, de forma majoritária, e qual o impacto de cada uma em relação à maior taxa de transmissão, maior gravidade de doença e se as vacinas funcionam ou não contra essas variantes. Bom, doutor.